essa semana, duas catástrofes ocuparam os noticiários, têm ocupado. Uma mais recente, terremoto muito grande no México, que curiosamente atinge os estados mais pobres do México, né? Oaxaca e Chiapas são os estados mais pobres do México. Mais uma catástrofe anunciada veio se aproximando das Antilhas e da América Central e do Norte, que é o furacão Irma. Furacão. Ligou sem querer, que é só vida própria, né? O furacão Irma veio se aproximando e é uma catástrofe anunciada. Foram noticiados os desastres que aconteceram em Antigua e Barbuda, em San Martín, que são ilhas do Caribe, que são rotas de cruzeiros marítimos, são pontos de paradas de cruzeiros marítimos. Vimos um certo estrago também em Punta Cana, na República Dominicana, um centro turístico muito grande. Vimos a passagem dele por Cuba também, e hoje o furacão Irma atinge a Flórida. Talvez ontem, se você como eu assistiu os noticiários da própria vida, da corrida própria, chegando sozinho. Se você viu como eu os noticiários, você viu que Miami, a Ocean Drive, que é a rua principal de Miami, está boa para praticar skate, né? Tinha até gente praticando skate, não tinha nada na rua, nada nem ninguém. As pessoas viajando para o noroeste da Flórida, onde o impacto será menor. Eu desisto e vou falar aqui. Obrigado. Não, obrigado. Obrigado. E as pessoas viajando para o noroeste da Flórida, hoje pela manhã, vi uma publicação de um pastor amigo meu que está em Tampa Bay, dirigindo para o noroeste da Flórida, e todos nós estamos muito preocupados. Porém, a gente muitas vezes não percebe alguns outros lugares. Esses países, essas regiões que foram afetadas, as Ilhas Virgens também, britânicas, as Ilhas Virgens americanas, são lugares que foram afetados, mas existe um país na América Central que é considerado o país mais pobre das Américas, que tem uma grande conexão conosco, brasileiros. Alguém arrisca? Haiti. Exatamente, o Haiti. O Haiti é um país que é constantemente castigado por catástrofes, furacões, terremotos, e a tropa brasileira, comandando os capacetes azuis da ONU, está lá no Haiti há 13 anos, desde 2004. Um grande amigo meu, um presbítero, foi presbítero da Ilha do Governador, quando fui pastor lá, foi um dos comandantes da tropa, há alguns anos passados. Ele esteve lá. E ele testemunhou as situações tristes, catastróficas. E o Haiti estava na rota do furacão Irma. No início da semana, o atual comandante das tropas brasileiras, o comandante Ajax, ele mandou uma mensagem. Por quê? Porque, na verdade, oficialmente, a missão brasileira no Haiti terminou no dia 1º de setembro. No dia 1º de setembro, as tropas brasileiras começaram a ser evacuadas do Haiti. E ficou ainda um contingente lá, porque as tropas são evacuadas gradativamente, e a tropa que continuou lá recebeu naturalmente o aviso da chegada do furacão. Só que a tropa não pode realizar nenhuma missão, nem mesmo as missões humanitárias, porque já não tem mais o suporte da ONU. E aí então o comandante Ajax fez contato com o Comissariado Central das Nações Unidas para esse tipo de catástrofe, pedindo a permissão
para que a tropa brasileira se deslocasse para o norte do Haiti, que é a área que seria afetada pelo furacão. Já não tendo nenhum compromisso oficial, os componentes da tropa certamente já estavam pensando em voltar para casa, ver suas famílias, suas esposas, maridos, filhos, gente querida, retomar a sua vida cotidiana, até mesmo com uma condição melhor, porque quem faz parte da tropa tem um benefício extra. Então os projetos já estavam todos aqui no Brasil. Quando o comandante fez esse pedido ao Alto Comissariado, houve uma pergunta, não exatamente da tropa, mas um questionamento. Talvez ele não disse de onde veio, se veio das famílias, se foi um comentário dos brasileiros. Mas vocês já não estão aí, por que vocês querem ir lá para onde está o furacão? E a resposta do comandante foi: nós somos militares, e se é lá que o bicho está pegando, é lá que nós devemos estar. É lá que nós devemos estar. Que exemplo! Eu nunca fui militar, nunca tive inclinação para a vida militar, não me daria bem na vida militar, mas esses são os nossos heróis. Postura admirável, não precisavam, não tinham responsabilidade. Se eles dissessem: nós não vamos para lá porque já estamos arrumando as malas para voltar para casa, não temos mais nenhum suporte, não temos mais nenhum apoio, mas ainda assim eles se dispuseram a ir lá para o norte do Haiti e foram. Daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Isso serve como exemplo para nós de preocupação com os outros, mais do que a preocupação consigo mesmo. Há cristãos naquela tropa, há outros que não são cristãos, mas todos eles nos dão um grande exemplo de autossacrifício, de preocupação com o bem de outras pessoas, de outras famílias. E falando sobre isso, eu queria que nós lêssemos na Bíblia uma passagem que eu entendo que há uma grande proximidade deste conceito, dessa necessidade de preocupação uns com os outros. É o Salmo 142. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 142. A Bíblia ou o aplicativo? Pode abrir o seu aplicativo. Primeiro eu gostaria de dizer que esse é um dos salmos, depois da metade da Bíblia, esse é o único salmo onde que tem um subtítulo que indica em que circunstância ele foi escrito. Há na primeira parte dos salmos vários que têm uma indicação histórica de onde ele foi escrito. O Salmo 142 é o único nessa segunda parte do livro de Salmos que nos dá a situação. Ele diz assim: Salmo de Davi para ensinar. Na minha versão diz Salmo didático de Davi, né? Mas a ideia é Salmo de Davi para ensinar, porque existem vários estilos de salmos. Tem salmos em que Davi coloca a sua raiva, a sua ira, sua decepção, seu louvor. Aqui esse salmo é escrito para ensinar. E aí a situação é citada aqui. Você pode ver comigo, se sua Bíblia tem esse subtítulo: oração que fez quando estava na caverna. Oração que fez quando estava na caverna. Daqui a pouco nós vamos nessa caverna, tá bom? Nós vamos visitar essa caverna junto com Davi. Mas antes vamos acompanhar a leitura do Salmo 142. Eu queria que você acompanhasse com o máximo de atenção. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse.
A ti, Senhor, a ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Não feche sua Bíblia não, fica a Bíblia aberta. Esta é uma passagem que Davi expressa uma grande tristeza. Uma grande tristeza. A tristeza de Davi é composta de dois elementos. O primeiro elemento, a primeira razão é a aflição que ele está passando. Ele está sob grande perseguição. Houve um período na vida de Davi, e isso é registrado com muita clareza no primeiro livro de Samuel, em que Davi foi, na verdade, um fugitivo e perseguido por uma pessoa que ele nunca quis mal, nunca levantou a mão ou a voz para falar mal dessa pessoa, embora essa pessoa merecesse. Saul, o rei legítimo de Israel, mas um homem com um complexo de perseguição, com uma autoestima muito baixa, com uma tendência constante de se comparar com outras pessoas, ciumento da popularidade de Davi, e ele persegue furiosamente Davi, a ponto de Davi ter que viver como um fugitivo, como um criminoso, pulando de povo em povo. Davi se escondeu até no meio de inimigos, para poder se salvar dessa ira paranoica de Saul. E essa é a primeira razão da aflição de Davi. Ele está com o coração muito apertado. Ele fala, especialmente nos primeiros versículos 1 e 2, ele fala do seu coração atribulado, e ele diz que está sendo perseguido. Fala isso no versículo 3, no final do versículo 3. Até a primeira parte do versículo 3, ele expõe o estado da sua alma. Ele diz: eu estou assim abatido, o meu coração está caído. O Senhor olha para mim, Deus, eu sei que o Senhor olha para mim e conhece o meu caminho, mas mesmo eu tendo essa consciência, o meu coração está abatido, está aflito. Então ele diz: eu estou sendo perseguido, no caminho em que ando me ocultam a armadilha. Então essa é a primeira razão da aflição de Davi, uma aflição objetiva, trazida pelos sofrimentos, fato que eu e você vivenciamos de maneiras diferentes. Aflições que vêm ao nosso coração, que têm um impacto sobre as nossas emoções, sobre o nosso estado interior, por coisas que a gente enfrenta, por dificuldades vindas de pessoas, vindas de circunstâncias. Mas há um componente a mais que agrava, que intensifica essa dor que Davi tem no coração. É que ele não apenas está sendo perseguido, como ele está se sentindo profundamente sozinho, profundamente só. Davi estava só? Davi estava só? Por quê? Por que você diz que ele não estava só? Deus estava com ele, tinha uma tropa com ele. Nós vamos ver. Primeira coisa que a gente pensa, Deus estava com ele. Mas curiosamente, Deus também estava com Adão, quando Adão foi criado. E Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só. O que acontece é que a gente não depende só de Deus, a gente não precisa só de Deus. Parece estranho dizer isso, não é? Ontem, no culto de ação de graça que tivemos aqui, eu estava comentando sobre isso. Nós precisamos básica e essencialmente de Deus. Mas aquela frase que algumas vezes é dita, eu mais Deus somos maioria, é uma frase muito incompleta. Porque o próprio Deus diz que nós precisamos de outras pessoas. E isso aperta o coração de Davi. Porque ele diz uma coisa interessante, ele diz: olha Deus, olha para a minha direita e vê. A direita, na antiguidade, é o lugar onde ficava o conselheiro.
né? É o simbolismo de alguém que está para segurar a minha mão, para segurar a minha mão direita, para me apoiar, para me aconselhar. Ele diz: olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. É inegável que as aflições que a gente passa mexem com a nossa emoção, mexem com a nossa estrutura, mas elas se aprofundam muito mais quando nós nos sentimos sozinhos, quando nós estamos deixados de lado na nossa aflição, nos nossos problemas. Quando eu falei aqui, perguntei se Davi estava sozinho, e perguntei por que não estava sozinho, algumas pessoas disseram, ele tinha uma tropa com ele. Vamos ver se ele tinha uma tropa com ele? O texto bíblico que você vai ver projetado agora, é o texto que fala sobre isso. 1 Samuel 22, 1 e 2 é sobre essa caverna. Eu falei que nós íamos visitar essa caverna com Davi. Então veja o que diz: Davi retirou-se dali, o dali é depois de se fingir de doido para não ser capturado por um inimigo. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Agora vejam o versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Boa companhia esta, hein? Homens em aperto, endividados e amargurados de espírito. Ah, mas que companhia, hein? E aí ele se tornou chefe deles. Mas ele também estava amargurado de espírito, essa é a verdade. Davi também estava amargurado de espírito. Ele declara isso: eu estou com o coração apertado, eu estou sozinho. E mais, e as pessoas, todas essas pessoas que se ajuntaram a ele, por que será que se ajuntaram a Davi? Porque certamente eles queriam fazer coisas boas para Davi, mas ao contrário, Davi era um homem que, embora fugitivo, era um homem conhecido, era um homem respeitado. E eles se juntaram a Davi porque viam em Davi um potencial para ajudá-los a sair da situação que estava. Irmãos, irmãs, esse é o pensamento comum a praticamente todos nós. Nós muitas vezes nos ligamos aos outros, nos envolvemos nas relações, pensando naquilo que nós vamos obter daquela relação, dos lucros que nós vamos ter. É por isso que nós temos muita dificuldade de dar interesse ao problema dos outros, porque nós queremos que, em primeiro lugar, outras pessoas nos ajudem nos nossos problemas. Quando a gente lê esse Salmo 142, nós vemos que o problema de Davi não era a falta de fé. Não era a falta de fé. Versículos 5 e 6, ele declara com toda clareza, apesar de todo o sofrimento, de estar se sentindo sozinho, ele diz: Senhor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Os olhos de Davi continuavam no Senhor. Era um homem que confiava em Deus, mas um homem que sentia profunda falta de pessoas que lhe pudessem ser apoio. Vejam, queridos e queridas, quando a gente lê esse salmo, muitas vezes o que a gente tira para nós, o que a gente procura aprender, é o que está nesses versículos em que Davi expressa a sua confiança, a sua fé em Deus, mesmo quando ele não tem boas circunstâncias e nem tem o apoio das pessoas. Mas hoje eu queria que a gente refletisse sobre o lado B dessa experiência, desse salmo. A gente se coloca na posição de Davi, a maioria das vezes. Eu, na minha própria leitura pessoal, durante toda a minha vida, ao olhar para esse salmo, eu sempre procurei me colocar na posição de Davi e dizer assim: eu preciso ser uma pessoa assim que confia mais em Deus.
que passa por dificuldades, mas que não perde a perspectiva de olhar para o Senhor. Essa é a lição original, básica e primária desse salmo. Mas como eu falei para você, eu queria que a gente se colocasse numa outra posição. Eu queria que a gente se colocasse na posição, não do Davi que se queixa para Deus, embora confiando em Deus. Mas eu queria que a gente se colocasse na posição das pessoas de quem Davi está sentindo falta. Quando ele diz: Senhor, não tem ninguém à minha direita para me apoiar. Versículo 4. Eu não me sinto refugiado porque ninguém se interessa por mim. As pessoas que estão ao meu redor estão querendo que eu resolva o problema delas. E eu sou alguém fraco. Eu acho muito importante nós termos esta outra perspectiva igualmente cristã e bíblica da situação. Como se nós fôssemos uma dessas pessoas que se juntaram a Davi. Gente problemática, espero que não sejam endividados, né? Embora digam que os brasileiros estão muito endividados, né? Os brasileiros estão muito endividados, mas que tentemos nos ver como essas pessoas que Davi tanto queria que estivessem ao seu lado, para lhe servir de apoio e de amparo. Queridos, nem Davi, nem você, nem eu, somos ingênuos em achar que é possível encontrar pessoas sem problemas para nos ajudar. Isso não existe. Isso não existe. Mas, na verdade, nunca foi isso que as Escrituras disseram a respeito daqueles que conhecem a Deus e que servem a Deus. O plano de Deus é que os seus filhos, suas filhas, cooperem para fazer silenciar esse versículo 4. Você já parou para pensar, para avaliar, que o chamado de Deus para você não foi necessariamente para te dar vida tranquila, mas um dos componentes do chamado de Deus para mim e para você é que a gente não cuide apenas de si, mas de alguma forma a gente estender a nossa preocupação para cuidar das outras vidas, para cuidar de outras pessoas. Você já parou para pensar, já deu a devida atenção ao fato de que existem pessoas próximas de mim e de você, cujo bem-estar depende em grande medida que eu ministre, que você ministre alguma coisa que Deus colocou na sua vida para o bem dela? Nós gostamos muito de versículos e passagens bíblicas que falam da nossa experiência individual, de como Deus cuida de nós, de como Deus supre as nossas necessidades. Nós gostamos realmente, nossos olhos são atraídos para, por exemplo, isso que falei para vocês, que sempre foi minha perspectiva desse salmo. Dizer, eu quero ser uma pessoa que confia em Deus, eu quero ser uma pessoa que se refugia no Senhor, que o Senhor me livre dos meus perseguidores. Os nossos olhos são naturalmente, muito mais naturalmente atraídos pelas passagens bíblicas que falam dessa experiência pessoal, dessas conquistas pessoais, do crescimento, mas nós também esquecemos aspectos igualmente bíblicos, como companheirismo, como responsabilidade recíproca. Um estudioso bíblico registrou só no Novo Testamento 56 vezes a expressão uns aos outros, mais ou menos 20 no sentido de amar e as demais no sentido de nos edificarmos, no sentido de servirmos uns aos outros. Então agora você acrescente a essas 59
expressões do Novo Testamento de uns aos outros, qualquer outra situação bíblica que fale isso para a gente, essa é uma passagem que fala sobre isso, sem falar uns aos outros, mas que nos encoraje, nos estimule a pensarmos além de nós. Isso dá uma ideia da importância que a Bíblia dá a cuidarmos, ajudarmos os outros, nos preocuparmos para além dos nossos problemas. Como eu falei para você, é plano de Deus que aqueles que seguem a Jesus realmente cooperem para fazer com que esse versículo 4 seja ao máximo diminuído na vida das pessoas que estão perto de nós. Essa devia ser a experiência de cada pessoa na igreja. Não o versículo 4, mas o versículo 7. A ideia é cooperar para diminuir o sentimento do versículo 4 e aumentar o sentimento do versículo 7, que na verdade Davi atribui a ação de Deus na vida dele. Ele diz: tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Davi, veja só, Davi está tão solitário, tão sozinho, mesmo com uma tropa de homens à sua volta, que ele, como ele diz, eu olho e não tem quem se interesse por mim. Então eu tenho que esperar só no Senhor. Irmãos e irmãs, é uma grande tristeza quando isso é dito a respeito de filhos e filhas de Deus. É uma grande decepção para o Senhor quando alguém que está tão perto da gente se volta para Deus e diz: Deus, não tem ninguém que se interesse de verdade por mim. Hoje nós estamos assentados lado a lado, ombreados aqui. Mas quantos de nós que estamos aqui, estão aqui, mas se sentem sozinhos? Porque talvez a gente esteja aqui, hoje, pensando em suprir as nossas necessidades. Pensando no que nós podemos lucrar, angariar para nós, individualmente. Mas hoje, o Espírito de Cristo nos fala a respeito do nosso compromisso com o outro, com o nosso próximo, para que não haja pessoas com esse tipo de sentimento perto de mim, perto de você. Não haja gente que, vivendo comigo todos os dias, diga para Deus: não há quem se interesse por mim. Não há quem se interesse por mim. Cada um de nós tem os seus problemas. Não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. E muitas pessoas dizem assim: eu não quero falar dos meus problemas com ninguém, porque cada um já tem problemas demais para resolver. Mas este discurso não é aceitável no meio daqueles que experimentaram a maior prova de altruísmo do universo, que foi a preocupação de Deus com aqueles por quem não havia ninguém que intercedesse por eles. A preocupação de Deus comigo e com você. A postura altruísta de Deus em vir ao mundo na forma de Jesus Cristo. E você pensa que Jesus, quando esteve aqui, não teve problemas? Não teve aflições? O Filho de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, traçou uma linha reta para ele, até a cruz. Nessa linha reta, ele mesmo declarou, é bem verdade que ele declarou para nós, mas ele estava andando no mesmo caminho. Ele diz: o caminho é apertado, é difícil. Ele traçou uma linha reta até a cruz,
E ao longo de toda a caminhada que ele fez por mim e por você, ele experimentou as crises mais profundas do ser humano. Experimentou a dor, a fome, o cansaço, a rejeição, a zombaria, e não estou falando da cruz, estou falando do caminho até a cruz. A frustração de estar sozinho, quando naqueles últimos momentos ele leva os seus amigos, os seus 3 melhores amigos, e diz assim: fiquem aqui, por favor, orem por mim, enquanto eu vou ali orar, mas fiquem aqui, vigiem comigo, preciso da companhia de vocês. Ele vai, se adianta um tempo lá no jardim de Getsêmani, ora ardentemente, porque estava dando os últimos passos por mim e por você. E ele volta, encontra os seus amigos dormindo. Ele estava sozinho, experimentou a solidão, mas durante todo o seu caminho, durante toda a sua jornada, ele não deixou de se preocupar com os outros. Jesus olha para as cidades e vê as pessoas aflitas e exaustas, como ovelhas que não tinham pastor, e o seu coração se compadecia delas. Ele andou, um registro de Lucas em Atos, ele andou por toda parte fazendo o bem, se preocupando com o outro, embora o seu caminho fosse profundamente árduo, mas ele andou nesse caminho por minha causa e por sua causa. E agora ele diz para mim e para você: eu tracei esse caminho reto e fui à cruz por vocês. Por vocês, eu não precisava vir, eu fui até a cruz por vocês, e ao longo deste caminho eu mostrei para vocês que mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso não se aplica nem basicamente a dinheiro, isso é muito mais amplo, isso é muito mais profundo. É dar-se. Esse é o Espírito de Cristo, esse é o Espírito do Evangelho, o Espírito da doação, o Espírito do autossacrifício, o Espírito da entrega, o Espírito anti-egocentrismo. Esse é o Espírito de Cristo. Ele perseverou até o fim, se deu por mim e por você, traçou a linha reta, sofrendo, caminhando, chegando à cruz, se entregando definitivamente, para que eu e você pudéssemos tê-lo em nós, e para dizer para nós: ande pelo mesmo caminho que eu andei. Ande pelo mesmo caminho que eu andei. Irmãos, então como é possível pessoas que dizem eu sigo a Cristo não se preocupar com os outros? Como é possível pessoas que dizem eu sou de Jesus estarem centradas em si? Como é possível pessoas que dizem que são de Cristo não se preocuparem com o sentimento do outro? Como é possível que eu e você, que estamos aqui hoje e dizemos que somos cristãos, e se você não está lembrado, ser cristão é um apelido que os primeiros seguidores de Jesus receberam. Embora cristão seja, o sufixo seja de aumentativo, tem o sentido exatamente o contrário, é ser pequenos cristos, a imagem de Jesus no mundo. Como é que eu e você podemos ser mesquinhos ao ponto de não só não estarmos nem aí para o sofrimento do irmão que está perto de mim, como eu ajo negativamente em relação a ele, rejeitando, segregando, afastando aqueles por quem Jesus Cristo deu a sua própria vida? Que tipo de cristãos nós somos? Somos os cristãos de quem as pessoas dizem: eu olho para o meu lado
O Alex está ali do meu lado. Alex, tá? Não é o Alex, tem outro Alex na igreja. O Alex está do meu lado, mas ele nem se preocupa comigo. Não dá a mínima para mim. Eu vou usar uma expressão forte, aqui, muito forte, quase uma palavra feia. Que diabo de cristão sou eu? É um trocadilho intencional mesmo. Irmão, irmã, o chamado do Evangelho é chamado de generosidade, como Jesus Cristo foi generoso comigo e com você. Aqueles que são chamados, ouviram o chamado do Evangelho e respondem ao Evangelho de coração, não podem viver só para si. Temos muitas fases na nossa vida. Muitas fases na nossa vida. E em todas as fases da nossa vida, nós temos essa armadilha diante de nós. Não é preciso falar das crianças, porque as crianças já mostram essa tendência. É meu, né? É meu. Não precisa falar. Mas a juventude, adolescência, a juventude está preocupada com a construção do seu próprio futuro. Sua formação, sua vida afetiva, a sua profissão. Então, existe a necessidade de pensar em si. Existe a necessidade de pensar em si. Mas a armadilha de se colocar no centro do mundo. De se colocar no centro do mundo. Lembre-se, jovem, o centro do mundo é Jesus Cristo. E deixe que Ele, que está no centro do mundo, aponte o caminho, aponte o método para a sua vida. E aí a gente chega na fase adulta, em que a gente constitui família, em que a gente tem uma carreira, e a nossa preocupação continua sendo a nossa manutenção, a manutenção dos nossos. E dependendo da qualidade da nossa autoestima, nós muitas vezes encontramos a nossa autorrealização naquilo que a gente faz, naquilo que a gente produz. Olha, novamente a armadilha do egocentrismo aí. Eu trabalho demais, eu quero investir para mim, para minha família. Ainda estou muito envolvido no que eu sou o centro. No que eu sou o centro. A armadilha do egocentrismo continua aí. Quando se atinge a idade de mais velhos, né, vida de ancião, essa armadilha continua presente, porque a gente já viveu tanto, a gente já trabalhou tanto, a gente já se esforçou tanto, a minha energia é menor do que era antes, então eu tenho que usar essa energia com muito cuidado, eu tenho que cuidar de mim. A minha saúde é mais frágil do que era antes, eu tenho que cuidar de mim. Em todas essas fases da vida, existe uma dosagem adequada para se pensar em si. Mas as Escrituras dizem, olha, ninguém pense em si mesmo mais do que convém. Mais do que convém. O que Cristo nos chama a lembrar aqui é que Ele cuidou de si, dormiu quando precisava dormir, descansou quando precisava descansar, tinha os seus amigos, tinha seu círculo de amizades, porque Ele precisava como ser humano, mas Ele nos ensina a buscarmos o bem-estar do outro. Isso vai requerer de mim e de você algum esforço, um sacrifício pessoal. Mas nós acabamos de cantar ainda agora. Você acabou de cantar, ou você não foi sincero no que cantou? Vem o Senhor minha vida a oferecer como oferta de amor e sacrifício. Ou você pensa que sacrifício é só a palavra que você canta? O chamado de Deus é para sacrifício mesmo. Como diz o apóstolo Pedro, certamente Jesus Cristo nos deu exemplo para seguirmos os seus passos. Os passos de Jesus são os passos a favor do outro. São os passos que Ele deu a favor de você, a favor de mim.
espiritualmente falando, enquanto esteve aqui, como ele realmente se dedicou a curar, a pregar, curar e libertar as pessoas que sofriam também, às custas da sua própria tranquilidade. Quem você conhece que talvez esteja se sentindo no versículo 4? Quem você conhece que diz assim: Deus, olha para a minha direita e vê, não há quem me reconheça, não há nenhum lugar de refúgio, não há ninguém que por mim se interesse? Quem você conhece? Aí você pode dizer assim: eu estou assim, eu estou assim. Mas a minha responsabilidade e a sua responsabilidade não é pensar prioritariamente em si mais do que convém. Tenha confiança no Senhor, confiança o bastante para abrir mão da sua tranquilidade, do seu conforto, do seu comodismo, dos seus preconceitos, e ir na direção do outro. Faço questão de fazer um destaque aqui. Não pense que estou falando do trabalho com moradores de rua. Não é por isso que estou falando isso. Esse é um componente, esse é um espaço, esse é um lado importante. Mas eu estou falando do seu dia a dia, com as pessoas que estão perto de você, dentro da igreja e fora da igreja. Quem é o Davi que está perto de você dizendo: não há ninguém que se interesse por mim? E o que você pode fazer? Como você pode ajudar a esse Davi que está perto de você a passar para o ambiente do versículo 7? Se sentir livre. O que você pode fazer para ajudar que essa pessoa se sinta livre, feliz, dando graças ao seu nome? Para que você seja a resposta de Deus para a vida de alguém. Nós achamos, irmãos, irmãs, nós achamos que a resposta de Deus para a vida dos outros vai vir sempre de outra direção. Nós dificilmente pensamos que a resposta de Deus para a vida do outro possa ser eu. Possa ser eu. A graça de Deus passa através de pessoas. E se eu sou de Jesus Cristo, é através de mim que a graça de Deus pode passar. Se eu sou um cristinho, que é o sentido de cristão, se eu sou um pequeno Cristo, através de mim que a graça dele vai passar. Só por isso eu sou cristinho. Porque através de mim, Cristo pode ser visto, pode ser enxergado pelos outros. Quem você conhece que se sente como Davi? E como você pode fazer essa pessoa, ajudar essa pessoa a viver o versículo 7? E quando você vai fazer isso? Quando você vai abraçar a pessoa e dizer: eu sei o que você está sentindo? Quando é que você vai procurar a pessoa e dizer: você tem se sentido tão afastado de nós e eu tenho colaborado para isso? Pelo menos com o meu silêncio. Quando é que você vai procurar essa pessoa e dizer: eu posso te ajudar de alguma forma? Pelo amor de Deus, nunca diga assim: eu não posso fazer nada por você, então eu vou orar, tá? Não posso fazer nada, então eu vou orar. Orar é muita coisa. Orar é muita coisa. Mas não ore à distância, não. Ore junto. Ore junto. Raramente, deixa eu falar uma coisa para vocês, raramente quando alguém passa ali na porta da igreja, quando o culto termina, e fala assim: pastor, quando você diz assim, ora por mim. Raramente eu digo: eu vou orar. Porque a gente mente a beça. Muitas vezes eu oro com a pessoa na hora. Dou uma paradinha e oro. Mas aí coloco depois na minha agenda de oração para poder orar. Para poder orar. Esse negócio de a gente falar: eu vou orar por você, eu vou orar por você, é muita balela. A gente mente muito com isso. Procure. Quando é que você vai procurar essa pessoa? Eu não sei o que fazer. Ore com ela. Ore com essa pessoa. E você vai descobrir o que você pode fazer de concreto na vida de alguém. Você pode, pelo menos, ajudar que essa pessoa se sinta mais amada, mais querida.
Faça isso. É para isso que Jesus Cristo te chamou. É para isso que Jesus Cristo te escolheu e te colocou nesse mundo. Para que você seja sinal dele para as pessoas que estão sofrendo e que olham para o lado, nesse mundo em que todo mundo pensa em si. As pessoas olham para o lado e dizem, não tem ninguém, cada um corre atrás do que é seu, não há ninguém que por mim se interesse. Você pode chegar e dizer assim, não, Cristo se interessa por você. Cristo se interessa por você. Vem cá, vamos conversar. Vamos orar juntos. Eu quero orar por você. Eu termino essa mensagem com a segunda parte da história da introdução do Exército Brasileiro. Pode tirar o versículo. E aí eu quero ler. Eu contei a história, mas agora eu quero ler a mensagem do general Ajax, escrita, se não me falha a memória, anteontem. Mensagem do general Ajax após a passagem ontem do furacão Irma, abre aspas, como dizem os repórteres, né? Em outubro de 2016, após a passagem do furacão Matthew, que cortou a península sul do Haiti a 270 km por hora, sobrevoei a área atingida e depois percorrer por terra as dezenas de cidades e vilas. Foi assustador no ano passado. O cenário de destruição lembrava aquelas cidades destruídas por bombardeios na Segunda Guerra Mundial. Árvores centenárias arrancadas como capim, coqueirais inteiros levados pelo vento, nenhuma igreja intacta, milhares de casebres e prédios destroçados e muita gente implorando por socorro quando passávamos nos helicópteros ou veículos da ONU. Ontem, o Irma passou muito perto da costa haitiana, com ventos de 300 km por hora. Numa frente de 500 km de largura, o Matthew tinha uma frente de aproximadamente 300 km. Já havia destruído tudo em sua passagem, o Irma. Anunciava-se um desastre no Haiti. O Irma quebrou o recorde de mais violento furacão formado no Atlântico e maior tempo de permanência na categoria 5. Não havia chance de o Haiti, o mais desestruturado país das Américas, escapar incólume. Só mesmo um milagre. E como soldado, prefiro não acreditar em milagres. Ontem, ao nos aproximarmos da área do desastre, os soldados dormiram em containers. Hoje sobrevoei a área atingida por 4 horas. Imaginei que veria um cenário de desastre. Até agora estou intrigado com o que aconteceu ontem. É como se o Haiti tivesse sido protegido por uma bolha enquanto o Irma passava. Nem a ilha de La Tortue, no extremo norte, que estava na rota do furacão, sofreu qualquer impacto. Nenhuma árvore arrancada, nenhum casebre destruído. No ano passado, ao fazermos uma patrulha no sul do país, bastou o sopro das hélices de um dos nossos helicópteros para destruir uma escola, e a ONU assumiu os prejuízos. Mas agora, um furacão de 500 quilômetros de frente, com a velocidade de 300 km por hora, passou próximo às praias do Haiti e não causou nenhum efeito. Até agora não consegui entender o que aconteceu ontem. E olha que eu não acredito em milagres. Não parece ser um cristão, não é verdade? Sabe por que eu li isso aqui? Apenas como uma parábola para mim e para você. Enquanto nos movemos na direção do outro, Deus está agindo muito antes. Para suprir a nossa preocupação de termos que ir para uma área onde nós não queremos pisar, que é a dor alheia, e ao mesmo tempo, para cuidar da pessoa perto de quem nós estamos nos achegando. Portanto, ao sairmos do nosso comodismo, do nosso preconceito, dos nossos julgamentos, do nosso medo, e obedientemente e compreendendo o que Cristo fez por nós, irmos na direção que Cristo andaria, que é a direção da dor do próximo,
Deus já está agindo há muito mais tempo. Na verdade, não somos nós que estaremos indo, é apenas Cristo que vai estar indo através de nós. Assim como o general Ajax teve essa surpresa, que alguma coisa aconteceu quando eles não estavam lá e que eles iam apenas para fazer os trabalhos de manutenção e cuidar da população pobre do Haiti. Deus continua indo na nossa frente. O problema é que nós, que dizemos que confiamos em Deus e que somos dele, nem sempre acreditamos que ele está à frente desse negócio. Vamos orar? Queria que você